Muito bem, ouvintes da Rádio Montenegro FM, hoje estamos com o escritor Pedro Stil, escritor aqui montenegrino, que inclusive vai estar aí promovendo um evento, mais um lançamento de livro aqui na cidade de Montenegro. Então, muito bom dia, Pedro, tudo certo contigo? Bom dia, Cleiton, bom dia, ouvintes da Rádio Montenegro FM, tudo certo comigo, tudo certo, feliz pelo novo evento que amanhã teremos lá na cervejaria Figueira, no Olavo Bilac, lá embaixo, no bairro Ferroviário, para o lançamento do meu novo livro, chamado A Virgem de Constantino. Maravilha, então amanhã vamos começar falando um pouquinho do evento. Que horas que vai começar, como é que ele vai ser, vai ter um horário específico do lançamento, como é que vai funcionar o evento? É assim, Cleiton, vai ser das 18 até, eu imagino que em 2 horas, né, até as 20, as 21 no máximo, as pessoas já foram lá, as pessoas que forem já foram, né? Vão receber um autógrafo, vão adquirir o livro por R$60. O Felipe Figueiró, que é o dono da cervejaria, vai oferecer a cada livro comprado um copo de chopp, né? Sem glúten, que ele mesmo fabrica lá, né, na cervejaria dele. Vai ser bem bacana, vai ter música ao vivo, né? O João Rosa, que é um músico excelente, toca no Parangolé, em Porto Alegre, um cara que toca muito montenegrino também, vai abrilhantar o momento, né? A pessoa, um sonzinho de fundo, assim, né? Uma coisa ambiental. Maravilha. Inclusive, eu acho que isso é algo um tanto quanto inovador, né? Lançar o livro em uma cervejaria, pelo menos eu não ouço tanto falar aqui na cidade, né? Bem legal. Surgiu essa ideia, é uma combinação entre vocês, ou como é que foi que surgiu? Eu já lancei vários livros, né, Cleiton? Eu tenho uma trajetória da literatura desde os anos, no final dos anos 70, início dos anos 80, há muito tempo. E nunca lancei realmente numa cervejaria, nem num bar. Mas isso é uma coisa que há muitos anos eu tinha uma ideia de fazer, só que às vezes eu achava que não casava, né? E a minha esposa, ela nunca vai nos meus eventos. Ela não é muito chegada nessas coisas, mas ela disse, se tu fizer num bar, eu vou. Daí, então, eu encontrei o Felipe Figueiró um dia na praça, ele estava fazendo um evento ali de divulgação da cervejaria dele, e ele disse, quando é que tu vai tocar na minha cervejaria? Quando é que tu vai fazer um som lá? Porque eu também arranho um violãozinho, né? Eu digo, eu não sei, cara, eu não estou mais muito preparado para tocar em bar, estou muito velho. Mas eu estou para lançar um livro. O que tu acha de lançarmos um livro na tua cervejaria? E ele, eu quero transformar o meu espaço num espaço cultural. Quero que ele seja, tu deve ter ouvido falar agora essa baita festa de Oktoberfest que ele fez lá, fechou a rua, né? Ele quer mesmo transformar a cervejaria dele num point cultural. E eu vou contribuir da minha maneira com a literatura para dar mais um passo nessa transformação da cervejaria dele num point. Maravilha. Agora vamos para o livro então, Pedro. Olha, esse livro ele tem um nome que remete, né, muito a algum teor religioso. Ele tem uma imagem também que nos traz assim essa mentalidade, mas eu quero saber de ti, o escritor, né? Porque essa é apenas a minha visão de quem está vendo agora, né? Aí tanto o título como também a imagem. Eu quero saber como é que surgiu as ideias, do que se trata o livro, o que você explana ali, e também como é que foi o processo de construção desse livro, que a gente sabe que não é do dia para a noite, né? Cleiton, foram 20 anos, talvez mais um pouco, de pesquisa e de escrita, reescrita, leitura, releitura. Deus o livre. Escrever um livro de 502 páginas é muito estafante, muito desgastante, não é fácil. Mas a ideia surgiu há muitos anos, no final dos anos 90. O Oscar Besse, como tu deve conhecer também, escritor e policial militar, ele teve uma ideia na época de nós escrevermos, pegarmos 10 escritores e cada um escrever sobre um mandamento, né? Aí o livro se chamaria Os Desmandamentos, e não Os 10 Mandamentos, Os Desmandamentos. E a mim, na época, caberia escrever sobre o segundo mandamento, né? Aí, na época que isso ia sair, depois acabou morrendo na casca, essa ideia não vingou, mas para mim ela vingou. Eu fui estudar o segundo mandamento. Aí descobri que o segundo mandamento, que hoje está na Bíblia, não era o original. Uma coisa que eu não sabia. O segundo mandamento era outro. Depois mudaram o segundo mandamento ali num concílio desses que houve lá na Idade Média. E aí eu fiquei sabendo que na Constantinopla do século IX
houve uma guerra civil por causa do segundo mandamento. Porque teve um imperador lá que disse que o cidadão não poderia mais rezar para uma estátua. Não poderia porque estava escrito na Bíblia que não pode. Na primeira versão do segundo mandamento, não pode. E aí deu uma guerra, porque as pessoas queriam rezar para santos, para ícones, para imagens, né? E daí a minha santinha aqui, ó, um ícone de uma Maria com Jesus ao colo, né? E essa guerra durou 100 anos. Foi sanguinária, foi terrível, foi uma guerra muito violenta. Fala-se pouco dela, porque ela é muito antiga, né? E eu digo, eu vou escrever sobre isso. E aí eu peguei só o final. A última semana, praticamente a última semana do último imperador iconoclasta. Que depois que ele morreu, daí voltou-se a permitir que o povo rezasse para imagens. Eu pego só o período último, quando o imperador morre, umas semanas antes até ele morrer. Essa é a minha história. E nessa caminhada, assim, o que te chamou mais atenção? Assim, você chegou a estudar vários livros, né? Eu não sei também, daqui a pouco você chegou a conversar com alguns padres, pastores, enfim, ou historiadores. O que te chamou mais atenção a respeito disso? Porque o segundo mandamento, ele é justamente isso, né? Não farás para ti nenhuma imagem, nem do que está acima do céu, nem do que está embaixo da terra, e não te prostrarás a eles, né? Levando essa ideia de idolatria. Mas o que te chamou mais atenção, assim, nessa caminhada, nesses estudos? Existe alguma coisa, assim, que você observa que está fora dos conformes? O que você encontrou, assim, de mais curioso nessa história toda? Eu não vou fazer, Cleito, juízo de valor, né, sobre as crenças das pessoas, né? Quer acreditar que tu rezar para uma imagem tu chega a Deus, ou tu quer acreditar como os luteranos que não, né? Tu te fala direto com Jesus, né? Na tua mente, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito, mas o que mais me chamou a atenção e cada vez me levou mais a estudar profundamente é o fanatismo religioso, né? É aquela coisa que aquilo foi tão drástico, e a gente vê isso até hoje, né? Inclusive essa querela, essa divergência ideológica, ela se mantém até hoje, porque tem os que rezam e tem os que acham que é o fim da picada rezar para uma estátua, né? Temos todas essas coisas vigindo até hoje, né? Por quê? Porque isto é um tema muito caro para as pessoas. A religião é um tema muito caro, e essa ideia de como chegar, como conversar com Deus, se tu pode conversar através de um ídolo ou não, né? Essa que eu não vou entrar no mérito, não me cabe, eu não tenho por que fazer isso, né? Mas o que mais me chamou a atenção é um item desses, um tema desses que me parece que falta respeito democrático. Tu quer rezar, tu reza para um ícone. Tu não quer rezar, tu não reza, pronto, acabou. Mas não, levou a uma guerra de 100 anos, com mortes e degredos e torturas e prisões, e assim, uma coisa muito drástica, muito violenta. Claro que era uma época violenta também, a Idade Média era uma época violenta, né? Então, e foi logo depois que o Império Romano assumiu o cristianismo como sua religião principal, abandonando o paganismo, né? Então, não logo, mas um pouco depois, né? Mas era tudo muito novo, o cristianismo era muito novo, né? Mas o que me chamou a atenção mesmo é a violência. A violência, ela me chama sempre a atenção, e eu fui indo, cada vez mais que eu estudava, mais eu via violência. E está retratado aqui a minha maneira. Maravilha, então fica aí um gostinho, né, para o pessoal já se interessar, já buscar essa história aí, que com certeza é fascinante. Mas Pedro, tu também escreveste diversas outras obras, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente também lá no início da caminhada, como é que o Pedro se tornou um escritor, como é que isso tudo começou. Tem algum dos livros que você escreveu assim que todos são especiais, mas tem algum assim que se destaca? Como é que tem sido a tua caminhada? Cleito, a minha caminhada literária, ela começou com a música. Porque quando eu comecei a estudar violão, quando eu tinha lá uns 17, 18, 19 anos, todo cara que toca um violãozinho já acha que pode compor. Ele só acha também, né? E aí, para compor, tu tem que escrever uma letra. Bom, eu comecei a escrever a minha primeira... Parece que a gente sempre tem a impressão de que escrever uma poesia é muito simples, mas poesia é muito complexa.
Tu dizer muito com poucas palavras é muito difícil. É mais fácil tu dizer muito com muitas palavras. Dizer uma coisa profunda com poucas palavras é difícil. Mas assim, a gente sempre tem a sensação de que escrever um poema é mais fácil do que escrever um conto ou um romance, né? Aí comecei escrevendo letra de música, das músicas que eu compunha, né? Aí depois, com o tempo, eu fui me aprofundando na literatura, aí eu já queria escrever uma coisa um pouco mais longa. Comecei a escrever contos, lancei um livro de contos, né? Chamava-se na época Um Dia a Lua Cai. Era um livro de contos que eu escrevi, primeiro livro de contos. E depois eu comecei a escrever, queria escrever uma narrativa ainda mais longa, aí eu escrevi um livro infanto-juvenil, chamado Vida Fora da Gangue. Vida Fora da Gangue me levou para N cidades do estado. Foi um livro que, para mim, ele foi um divisor de águas na minha vida. Eu era um ninguém na literatura. A partir daquele livro eu já era um alguenzinho, sabe? Um alguenzinho que... Mas fui em muitas cidades do Rio Grande do Sul, levados pelo meu editor, que era o Valmor Santos, que já faleceu, que era um editor da WS Editora de Porto Alegre. Aí depois eu escrevi um outro livro infanto-juvenil, que era Uma Vez em Dezembro, aí eu comecei a escrever sobre a minha cidade, né? Escrevi Bárbaros no Paraíso também, que é um livro sobre a imigração alemã. Não sei se tu sabe que aqui em Montenegro, nos anos 10 e 20 do século XX, 1910 até 1923, teve tipo uma guerra étnica aqui dentro. Os alemães e os brasileiros, os luso-brasileiros, não se davam mesmo. Não se davam mesmo, era coisa muito feia. E houve até aquela revolução ali de vapor velho, que foi uma consequência dessas desavenças. E eu escrevi esse livro sobre esse período de Montenegro. E depois escrevi Era Uma Vez em Dezembro, que é sobre a vinda do Médici. O Médici teve em Montenegro em 1973, foi o único presidente que veio até Montenegro, né? E ele era o ditador da ditadura militar, né? E eu fui uma das crianças que fui lá no centenário abanar a bandeirinha do Brasil para ele. Então eu tenho isso muito nítido na minha mente. Então eu escrevi um romance infanto-juvenil, de poucas páginas, 100 e poucas páginas, sobre a vinda do Médici a Montenegro e como isto mexeu com a sociedade montenegrina, né? Como isso mexeu com a comunidade, como isso mexeu com as crianças. E eu conto a história toda de um ponto de vista de um menino de 13 anos. Tá? Eu também acho muito legal. E escrevi 2 livros de poemas, né? Escrevi O Livro das Fraquezas Humanas e escrevi Breviário Profano, 2 livros de poemas. 2 livros infanto-juvenis, esses 2. Um livro de contos chamado Rapsódia em Berlim. E escrevi Bárbaros no Paraíso e agora A Virgem de Constantino, que provavelmente será meu último livro. Porque meus livros sempre demoram muito para ficar prontos. Esse aqui levou 20 anos. E eu estou com 65. Dificilmente escreverei outro. Muito bem, muito bem. Bom, Pedro, um bom escritor também é um bom leitor. Como é que é a tua prática de literatura? O que você mais gosta de absorver assim, em conteúdos literários? Certamente, um escritor que não lê, nunca será um escritor, né? E um escritor que não viver, primeiro. Tem um escritor russo chamado Máximo Gorki. Quando ele recebia... Sabe como um escritor, quando ele já está consagrado, outros escritores menores e principiantes gostam de mostrar a obra para o cara, né? O que tu acha que eu estou escrevendo isso aqui? O que tu acha? E ele pegou o livro de um cara lá, que o cara deu para ele lá, e perguntando a opinião, e o Gorki achou uma grande porcaria. E disse assim: meu filho, primeiro viver, depois escrever. Daí esse cara foi para a guerra. Ele foi para a guerra civil que houve na Rússia em 1917. Ele foi para a guerra. E aí depois ele escreveu um livro sobre a vivência dele na guerra. Sucesso total. Porque ele viveu e depois escreveu. Então um escritor que não vive, e um escritor que não lê, não vai escrever. Não vai escrever. Tem que ler muito e viver muito. Viver muito. Maravilha, muito bem. Pedro, olha, eu te agradeço muito pela tua participação aqui com a gente, foi muito legal ouvir todas as histórias, né? E agora vamos reforçar mais uma vez o convite, né? Para esse sábado, então, lançamento, né, do Pedro Stil, mais um livro, o livro A Virgem de Constantino,
né? Vai ser no dia 28 de outubro, amanhã, sábado, às 18 horas, na Cervejaria Figueira, que fica na rua Olavo Bilac, 2200, bairro Ferroviário. E o pessoal pode ir chegando a partir das 18 horas, então, já para esse grande lançamento, pegar autógrafo, fazer a compra do livro, né? E prestigiar esse evento aí com o Pedro. Muito obrigado, viu, Pedro? Agradeço muito, Cleiton, o espaço e espero que todos vão. Espero que a sociedade inteira vá. Maravilha. E você, claro, fica sempre muito bem informado aqui com a gente na Rádio Montenegro FM.